Levante suas mãos em direção ao pastor nessa manhã. Deus, o Senhor separou essa manhã tão linda, cheia do Espírito Santo. O Senhor já tem feito coisas nessa manhã, e eu sei que o Senhor trouxe uma palavra de transformação ao teu povo nessa manhã. Traga a nós, Senhor, verdades que precisam ser ditas. Traga a nós o teu amor. Traga a nós aquilo que o Senhor já alcançou o coração do teu servo, Pai. Faça derramar através da boca dele, faça derramar sobre a igreja aquilo que o Senhor quer que seja feito, quer que as nossas vidas sejam transformadas. É para a tua glória, é para o teu louvor que nós falamos e fazemos todas as coisas neste culto, Pai. Usa a vida do teu servo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. As crianças podem ir para suas salinhas, podem ir, as professoras já estão atentos aí. As crianças, tá? Temos um culto separado para as crianças, então pode ir com seus respectivos professores ou professoras. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez, isso, deixa sua mão levantadinha assim. Mais alguém, você vai receber um link aí. No final você vai ali na entrada, tem um balcão conexão, você vai ganhar uma prenda maravilhosa, inesquecível. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos vocês. O pastor Júnior está na Itália num programa para pastores e líderes, por isso que ele não está aqui conosco hoje. Eu sou o pastor Laércio, pastor de quarteira, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Estávamos hoje já no culto em inglês, das 9 às 10, e foi maravilhoso. E culto diferente hoje, né? O Eduardo, pastor Eduardo, eu não consigo, que é meu sobrinho, então Eduardo, tá? Ele, hoje, antes de começar o culto, e depois no final, ele sentou ali do meu lado. Ele já havia me avisado ontem que a mensagem que fosse pregada hoje seria para enviar para ele, que vai repassar para a equipe de trabalho aí, e vai ser encaminhada para os grupos de crescimento, que vai ser ministrada depois, com calma e tudo mais. E aí ele me avisou ontem e ele sentou do meu lado, ele me colocando pressão, né? Me manda. Foi te mando, depois. Me manda, eu te mando, depois. Depois do culto eu te mando. E vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Bom, o tema da minha mensagem de hoje é uma palavrinha só, não é 3, né? Uma é avivamento. E eu não sei nem se precisava pregar mais, porque já foi dado muito spoiler, no bom sentido, né? Nós começamos a mensagem pelo final, pelo apelo, e que foi maravilhoso, e que foi Deus movendo, e é isso, Deus faz coisas maravilhosas, que muitas vezes quebra a ordem das coisas, quebra o ritmo, não no sentido de virar bagunça, mas no sentido de fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na proporção que Ele quer. E eu vou falar várias coisas aqui que já foram ditas aqui, no momento da ministração do louvor, no momento da ministração aqui com Eduardo, Lorena e tudo mais. E na verdade é Deus trazendo a nossa memória, aquecendo isso no nosso coração, de tal maneira que nós entendamos o que Deus quer fazer através de nós. E o texto que eu separei, e provavelmente nessa primeira leitura você vai dizer assim: pastor, não tem nada a ver com um avivamento. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 ao 24, Filipenses 1, 19 ao 24, diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que, é Paulo dizendo, estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele estava preso.
Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Paulo está em luta aqui. Ele precisa fazer uma escolha. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Amém? A palavra avivamento significa fazer que algo viva novamente. Renovar. E quando nós pensamos em avivamento, comumente nós pensamos em um movimento que abrange muitas pessoas. Nós pensamos que desde o início esse movimento, ele nasceu grande, ele nasceu promovendo ou provocando grandes mudanças, grandes sentimentos, grandes transformações numa multidão ou em muitas multidões de povos e pessoas e igrejas. Nós pensamos na ação do Espírito Santo sobre a igreja ou num grupo de pessoas, levando-as a muitos dons, muitas expressões do dom, numa pregação que provoca transformações em massa de maneira marcante e perceptível. Essa é a forma que geralmente nós pensamos em avivamento. Amém? Os irmãos concordam comigo ou eu estou enganado? De certa forma, não está errado, mas essa maneira de ver, de pensar sobre o avivamento, de visualizar, é quando nós já pensamos sobre isso num momento já avançado deste ou daquele avivamento. E quando nós vemos na história dos avivamentos, eles todos começaram com poucas pessoas. E já foi dito isso aqui, nesta manhã. Pessoas essas que foram tocadas e foram avivadas, renovadas, nascidas de novo pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. E essas pessoas individualmente ou em pequenos grupos, menores do que esse número aqui, foram espalhadas para outras pessoas, para outros avivamentos, e esses avivamentos se tornaram grandes da forma que nós vemos ou pensamos, da forma que é retratado, ou que são retratados na história. E eu quero rapidamente trazer alguns dados históricos aqui, sobre algumas pessoas que estão ligadas a avivamentos do século XVI ao XIX. E não são dados precisos, porque eu não peguei da biografia deles, alguns sim, mas dados que nós conseguimos pegar na internet. Então, dos números que eu direi aqui, talvez você pode tirar aí 20% ou 30%, se quiser, talvez pode até ser mais, mas só para a gente ficar tranquilo com os números aqui. George Whitefield, sua pregação alcançou cerca de 10 milhões de pessoas. Em alguns cultos, no ar livre, chegavam a reunir 30 mil pessoas e milhares de pessoas se convertiam. E ele pregava sem microfone. John Wesley pregou 40 mil sermões em sua vida, viajou 400 mil quilômetros a cavalo, pregando por onde passava, sendo igrejas ou fora delas. Centenas de milhares de pessoas se converteram direto ou indiretamente através da sua pregação, do seu ministério. E John Wesley, aquela famosa experiência do coração aquecido, conta a história que ele foi a uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, com outros cristãos, numa outra igreja. Numa igreja simples,
numa igreja sem nenhuma pretensão. Sabe aquele dia que você fala assim, não sei se eu vou na igreja, será que eu vou? E ele foi. E ao ler o comentário de Martim Lutero sobre o coração aquecido de Martim Lutero, sobre Romanos capítulo 1, versículo 17, durante a leitura, Wesley teve uma experiência intensa e pessoal que ele descreveu assim no seu diário. Enquanto alguém estava lendo a descrição do coração quente de Lutero, eu senti o meu coração aquecido. E senti que confiava em Cristo sozinho para a minha salvação, e o meu coração estava completamente transformado. Aquele Lutero que já era pastor, já era formado em teologia, já tinha a sua igreja, mas um ministério infrutífero, ele chega nessa igreja sem nenhuma pretensão, e ele percebe o coração sendo aquecido pelo Espírito Santo, e a partir dali, ele teve um avivamento, e seu ministério passou a ser frutífero. Charles Finney, um dos maiores evangelistas do século XIX, segundo grande avivamento nos Estados Unidos, estima-se que 500 mil pessoas converteram, alguns afirmam 1 milhão de pessoas. Vamos ficar no 500 mil, já é um número, tá bom, não tá? Sendo que em um único ano relatam a conversão de aproximadamente 100 mil pessoas. Inclusive Charles Finney é que começou a fazer os apelos no final da pregação, como nós fazemos hoje, pelo menos muitas igrejas fazem, eu faço. Hudson Taylor levou as missões para a Índia, para as áreas mais remotas da Índia, e durante as suas missões estabeleceu mais de 800 missionários na China, fundou 125 escolas. Ele era um sapateiro na Inglaterra, que foi avivado e foi para a Índia. O avivamento faz isso. Ele nos tira da zona de conforto. E ele nos leva muitas vezes para longe. Adoniram Judson, missionário americano na Birmânia em 1813. A primeira conversão que ele viu através do seu ministério foi 6 anos depois de começar a missão ali na Birmânia. Mas após 40 anos de missões, havia 8 mil cristãos birmaneses e 100 igrejas estabelecidas. O último, mas há muitos outros nomes que nós poderíamos citar aqui. Charles Spurgeon. Não precisa falar mais nada, né? Chamado de o príncipe dos pregadores. Cerca de 14 mil pessoas se converteram diretamente do seu trabalho. Em uma única ocasião, ele pregou para 23 mil pessoas no Crystal Palace, em Londres, sem microfone. Mas há milhares de pessoas que se converteram através de Charles Spurgeon. E talvez depois desses dados históricos, que você pode depois na internet buscar isso, você ou eu, nós somos tentados a continuar com o mesmo pensamento, de que os avivamentos, eles acontecem em massa, porque nós vemos aqui 500 mil, 1 milhão, e 100 mil, e 10 mil, e 20 mil numa pregação, e 30 mil. E John Wesley, de fato, às vezes pregava em ar público, assim, ao ar livre, e milhares de pessoas se convertiam. Chegou a ser afirmado que John Wesley salvou a Inglaterra do alcoolismo. Tanto John Wesley quanto Whitefield, eles diziam, o mundo é minha paróquia. E eles pregavam, e pregavam, e pregavam, e pregavam. Mas eu quero, nessa manhã, pensar com vocês um pouco mais profundo acerca do avivamento e trazer algumas coisas, alguns pontos especiais, desmistificando isso, fazendo com que nós entendamos que o avivamento, ele pode começar e deve começar, e ele começa através de poucas pessoas e através de, às vezes, uma única pessoa. Primeiramente, o avivamento, ele começa em cada um de nós. Então, ele espalha. E eu vou repetir, o avivamento, ele começa em cada um de nós. E então, ele espalha.
Mas quando nós olhamos essas informações acerca de Spurgeon, nós achamos que ele já estava na massa, ele já estava numa multidão de pessoas e pessoas se convertendo diariamente. E não é verdade isso, porque começou nele, começou no coração dele, começou com algumas pessoas orando, meditando na palavra de Deus, estudando, lendo vários capítulos da Bíblia todos os dias e procurando obedecer aquilo que ali eles liam. João, quando escreve Apocalipse, Jesus, ele manda escrever as 7 cartas do Apocalipse, e uma das igrejas é a igreja de Éfeso, e Jesus destaca algumas virtudes daquela igreja, mas ele chama a igreja acerca de um ponto negativo que estava acontecendo ali. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim, Jesus dizendo à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. E embora essa mensagem foi dita para a igreja de Éfeso, uma igreja com várias pessoas, ela foi direcionada também individualmente para aquelas pessoas. Então, quando nós ouvimos isso, cabe a nós fazermos o exercício orientados, guiados pelo Espírito Santo, no sentido de olhar para nós, se o primeiro amor está ardendo no nosso coração, como ardeu no coração de Wesley, como ardeu no coração de Lutero, como ardeu no coração da igreja de Éfeso, mas deixou de arder, ou se está esfriando, se está abafado, se está suprimido por algo que tem gritado mais forte na nossa vida, no nosso coração. Porque nós gostamos de massa, nós gostamos de movimentos, nós gostamos de multidões, nós gostamos de coisas acontecendo extraordinárias. Mas Deus quer começar algo no teu coração, individualmente, como pessoa, como indivíduo, algo particular, algo peculiar. E quando você saiu do seu lugar hoje e veio aqui à frente no apelo, porque você entendeu que Jesus estava retomando você, tirando, atraindo você para perto dele, é porque ele estava e está fazendo uma obra na sua vida. Sim, e é bom que ele faça na igreja toda, é necessário que ele faça no grupo todo, que ele faça em massa, mas ele começa do micro para o macro e não do macro para o micro. Eu estava ali, sentado no misto de emoções, falei, e agora, vou pregar o quê? Jesus já está fazendo. E a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. O importante é que nós não saímos daqui nesta manhã, simplesmente nós ouvimos, nós cantamos bastante, nós oramos, e tá bom, parou ali, tudo acabou, ou não sei o que vai ser. Eu também não sei o que vai ser. Mas que haja em nós um sentimento, um desejo, uma ânsia de estarmos na direção de Deus, no centro da vontade de Deus. E a palavra talvez pode ser para você e não ser para você, mas olhe o primeiro amor. Talvez você precise voltar ao primeiro amor. E você que veio aqui à frente, e você que não veio, talvez você diga, pastor, eu realmente tinha deixado o primeiro amor. Mas eu já comecei agora. Pela ajuda do Espírito Santo, já determinei no meu coração que a obra do Senhor, ela é agora, não é para amanhã, não é para depois. O primeiro ponto é que o avivamento começa em você. Começa em você, não começa no seu pastor, não começa no seu líder. O avivamento do qual você deve fazer parte, começa em você. Você já ouviu falar assim, tal igreja é fria, ou essa igreja é fria. Às vezes as pessoas querem que o pastor, eu não sei, planta bananeira, faz malabarismo. Não, meu irmão, começa em você.
Chame a responsabilidade para si. Você é a igreja. Começa em você. O segundo ponto é que o avivamento, ele produz grandes resultados para o reino de Deus. Não é para você em primeiro lugar. Você e eu somos beneficiados. Mas a glória, o fruto, as consequências, os resultados são para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Jesus. E mesmo que as pessoas individualmente ou em grupos são tocadas, transformadas, reavivadas e cheias de dons, cheias do fruto, impactadas pela ação do Espírito Santo, o resultado é sempre em prol do reino de Deus. Você e eu somos filhos e filhas de Deus, mas instrumentos de Deus, ferramentas de Deus para alcançar pessoas. Agora nós vamos no texto que nós vemos, para ver se tem algo a ver com avivamento ou não. Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, lá em Filipenses 1, que nós já lemos, do 19 ao 24. Mas eu quero destacar o versículo 20 e 21, que ele diz assim, ó, ele estava preso. Já disse isso. E ele está falando, ore por mim, talvez eu seja solto. Mas de qualquer forma, Cristo será engrandecido no meu corpo. E ele não para aí. Quer pela vida ou quer pela morte. Havia uma disposição no apóstolo Paulo de, se preciso fosse, ele morreria para que Cristo fosse glorificado, não somente na sua vida, mas na sua morte. E aí eu pergunto se isso é de fato um avivamento que aconteceu em uma pessoa, ou precisou de multidões para estar ali com ele, quando na verdade ele estava sozinho, totalmente avivado pelo poder de Cristo, disposto a morrer. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há uma música, eu não sei o contexto em que foi escrito, eu quero dizer apenas sobre a letra da música. Não conheço o autor, nem cantor, nem nada. E nós tivemos até um certo problema ali em quarteiro. Eu falei, não vamos cantar essa música não. Por ele, estou morrendo, é por ele. Eu estou morrendo, eu estou perdendo, eu estou morrendo. Eu não sei nem a letra da música. E se você gosta, não me leva a mal, não estou falando para você não cantar. Eu não estou dizendo que há por trás disso uma coisa errada, que heresia, nada. Não conheço. Eu estou colocando a letra da música em questão aqui. Você está perdendo o quê? O que você está perdendo? De fato. Nada. Nós estamos ganhando. E muitas vezes nós achamos que isso é perda porque o nosso coração precisa ser avivado pelo Espírito. Ao ponto de nós entendermos que aquilo que nós deixamos para trás, as renúncias que nós temos que fazer, não são perdas, mas são ganhos. São ganhos. Nós cantamos aqui, não sei que música que era, Cristo, ganhei uma amizade, ganhei um amigo, alguma coisa assim. Você só ganha com Jesus. Você só ganha com Jesus. Você só ganha com Jesus. E isso é avivamento, quando nós entendemos isso e vivemos isso. É Paulo ganhando com Jesus, juntamente com Silas, presos, sendo açoitados. É Jó ganhando com Jesus, com Deus, quando ele perde todo o seu gado, toda a sua família, perde a sua saúde. Ele reconheceu que havia um Redentor e que seu Redentor vivia e vive para todo sempre. Jó ganhou. É João, quando está preso na ilha de Patmos e recebe uma revelação maravilhosa que é dita, que é lida por eras e eras. O Apocalipse. E ele é arrebatado ao céu junto com Cristo, e ali ele tem essa revelação. Irmãos, o que João perdeu na ilha de Patmos? Ele ganhou. É Tiago sendo morto à espada, ele ganhou os céus. É Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendia que ele não era digno de morrer como seu mestre. O que Pedro perdeu? Pedro ganhou. O que Tomé? O que Mateus? O que Lucas?
o que Billy Graham, o que Spurgeon, o que Finney perderam. E eu gostaria que você trouxesse isso para você. O que você, Carlos, perdeu? O que você, Fernando, perdeu por Jesus? O que você, Maria, o que você, Dô, o que você, Juliana, perdeu por Jesus? O que você, Sueli, o que você perdeu? Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, ó, vocês estavam mortos. Perdeu o quê? O que um morto perde? Mas Ele vos vivificou. E Ele transportou vocês do reino das trevas para o reino da luz. Vocês estavam mortos, mas agora vocês vivem. Vocês estavam sem Deus e sem esperança, mas agora vocês fazem parte da família de Deus. Sabe o que vocês ganharam? Uma família. Perdeu o quê, meu irmão? Perdeu o quê, minha irmã? É por Ele que eu estou gastando a minha vida, gastando nada. Não é por Ele. Na verdade, na maioria das vezes, nós gastamos por nós mesmos. Na maioria das vezes, nós gastamos para os nossos deleites. E é isso que Tiago diz. Olha, vocês oram, mas não recebem porque oram mal. Vocês oram porque vocês pedem para gastar com os vossos próprios deleites. E aí nós cantamos, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Está nada. Está não. Está morrendo por Ele. E Jesus não chamou você para morrer por Ele. Ele chamou você e eu para viver por Ele. Só que a vida de Cristo, ela transcende padrões humanos. Ela vai além daquilo que é natural, que é normal. Para viver com Cristo, muitas vezes o meu corpo vai morrer. Pastor, mas como assim? Cristo chamou para a vida, mas eu vou morrer? É isso mesmo. Ele nos chamou para a vida eterna. E é isso que vale. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, meus irmãos, se nós esperarmos apenas nas coisas deste mundo, quão miseráveis nós somos. E alguém miserável é alguém morto, alguém miserável é alguém vazio, alguém miserável é alguém frio, alguém miserável é alguém que não tem comunhão com Deus, distante de Deus, independente de Deus, que na verdade não sabe para onde vai, é cego, pobre e nu, como diz lá em Apocalipse. Mas quando você e eu somos avivados, nós somos cheios de Deus. E não importa para onde o vento vai nos levar, se é para o norte, se é para o sul, se é para o leste ou se é para o oeste, porque nós estamos na presença de Deus. Eu quero terminar, o último ponto, eu quero encorajar você, eu não vou dizer desafiar você, mas eu quero encorajar você. Seja você um agente do avivamento. Seja você um agente do avivamento. Pastor, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Seja você um agente do avivamento. Pastor, eu ainda não fui nem batizado. Seja você um agente do avivamento. Pastor, eu não falo em línguas estranhas. Seja você um agente do avivamento. Pastor, eu não li a Bíblia toda ainda. Seja você um agente do avivamento. Saia do grupo, no sentido do coletivo. Igreja somos nós. Diga assim, igreja sou eu. O avivamento é em mim, não é em você primeiro não. Eu quero. É em mim que começa. Seja você um agente do avivamento. E eu quero dizer assim, Deus tem coisas para nos revelar, para nos mostrar, para nos ensinar, que Ele, na verdade, já tem revelado, mas por causa da frieza, por causa de muitas vezes deixarmos o primeiro amor de lado, nós não vemos, não percebemos aquilo que Ele está fazendo. Paulo, em Coríntios, ele fala assim, olha, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí você pode pensar que esse texto é para um futuro.
distante ou não. O versículo seguinte diz assim: mas Ele nos tem revelado. Deus revelou, mas às vezes nós não vemos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos olhos precisam ser avivados pelo poder do Espírito Santo. Seja você um agente deste avivamento. Vamos ficar em pé?